Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje trazendo para vocês essa bolsa maravilhosa que vocês viram aí passar na introdução do vídeo. Eu vou passar passo a passo para vocês, tá bem? Conforme eu for fazendo as peças, eu vou passando as medidas para não ficar aquela bateria de medida logo no comecinho do vídeo que eu sei que fica muito chato, tá? Então vamos começar por aquele bolso da frente. Aqui, olha, eu cortei esse tecido que eu escolhi como o principal na medida de 44 por 50. Dobrei ele, como vocês podem ver, ó, ele vai servir tanto de forro quanto de frente, tá? 44 por 50. E eu coloquei dentro dele uma entretela, tá? Que tem a cola de um lado só e passei. Só para dar uma leve estruturadinha. Eu não quis colocar manta para não ficar muito grosso, então eu coloquei a entretela. Só na metade dele, tá? E aí passei e fiz aqui uma telacê para também ficar bacana. Para fazer esse detalhe aqui, olha, essa alça aqui é aquela alça chique, de 2 centímetros. Então, eu gosto bastante dela para poder dar esses detalhes que eu acho que enriquece a peça, tá? E também valoriza a minha etiqueta. Falando em etiquetas, pessoal, não esqueçam da etiqueta Kikabude, tá? Nossa parceira aqui do canal. Você mencionando que é minha inscrita aqui, você tem 5% de desconto, tá? Os contatos vai estar na tela e na descrição. Essa medida aqui, olha, eu cortei 28 centímetros e essa alça chique, ela tem 2 centímetros. Quem não tiver alça chique ou não quiser fazer com o tecido ou não quiser fazer, fica à vontade, tá? É só para saber as medidas. E essa argolinha D aqui também, ela tem 2 centímetros, tá? Nessa base aqui, 2 centímetros. Aí eu dobrei aqui 2 vezes e costurei aqui, ó, para poder ficar presinho essa parte aqui, tá? Essa dobrinha. E aí depois eu achei o meio do bolso, dobrei assim, fiz um pique, coloquei a alça bem aqui no meio, certinho, e costurei, olha. A linha azul marinho não tá dando pra ver, mas ele tá costurado aqui em toda essa lateral, tá? Eu vou fazer na parte de cima, vocês vão entender melhor. Então, esse bolso, ele já tá pronto para ser colocado. Eu não quis dividir ele no meio. Se você quiser dividir no meio, você vai costurar essa parte aqui, você vai costurar depois que você colocar aqui em cima, ó. Coloca aqui, aí sim você vai costurar, que aí você vai ter 2 bolsos. Mas eu não quis, eu quis ficar só com um bolsão mesmo, tá? Então eu não dividi. Bom, vamos deixar aqui o bolso de lado só um pouquinho. Para o corpo da nossa bolsa, nós vamos precisar de 2 vezes, que aí eu fiz essa brincadeira aqui com as cores. Ó, 2 vezes a medida de 44 por 35, tá? Essa vai ser a minha parte das costas e essa aqui vai ser a minha parte da frente, para poder entrar aquele bolso, ó, e dar um destaque bem legal, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa parte da frente. Eu vou, olha, já achei o meio aqui em cima, tá? Tem um piquezinho aqui, ó. E eu vou também centralizar essa minha outra alça aqui, tá? E eu fiz, olha, da mesma forma. Esse daqui eu cortei com 18 centímetros, dobrei de novo para ficar com acabamento e fiz uma costurinha aqui, bem simples. E essa base aqui do mosquetão também tem 2 centímetros, tá? Essa base, ela sempre tem que ser igual à alça que você vai colocar aqui, tá? Para não ficar aquela coisa embolada ou então solta demais. Então, tem 2 centímetros, essa base tem que ser 2 centímetros. Tem 1 centímetro, essa base tem que ter 1 centímetro, tá? O que eu vou fazer aqui para achar a distância certa? Primeiro, então, olha, eu vou colocar
o meu bolso, eu vou costurar a toda volta aqui, ó. Ele já tá cortado na medida certinha, que eu já refilei. Essas coisas que são muito básicas, pessoal, eu adianto que é pro vídeo não ficar muito longo, tá? Porque uma bolsa como essa aqui, a preparação dela dá bastante trabalho. Então, se eu for gravar tudo, vai dar um vídeo de 2 horas. Aí eu sei que é muito cansativo, não é legal. Mas se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou então me chama lá no Instagram, que aí eu respondo pra vocês, tá? Ó, o que a gente vai fazer agora? Vamos passar uma costura de segurança toda a volta aqui. Até aqui embaixo também, tá? Prontinho, pessoal. Costurei aqui. A toda a volta do bolso ele já tá seguro aqui, tá? Aproveitando para falar de vocês dos tecidos, né, gente? É muito importante essa composição, tá? A composição que você escolher, o tecido que você escolher, já é assim, 80% da sua venda garantida. É igual doce, gente. As pessoas olham e tem que ter aquele primeiro impacto de olhar e, nossa, que lindo! E aí depois, é claro, o acabamento, né? Toda a utilidade da peça. Mas eu posso garantir para você que o que chama atenção, impulsiona a pessoa a querer aquela peça, são os tecidos. Então escolham tecidos que combinem entre si, tá? Esses meus dois aqui, olha, são lá da nossa parceira aqui do canal, Patchwork Curitiba. Todos dois, tá? E olha, aqui esse tecido, ele te proporciona poder escolher várias combinações. Com preto, com azul, com amarelo, com verdinho. Eu achei mais bacana combinar com verdinho, tá? Querendo esses tecidos, tá passando aí na tela todos os contatos da Patchwork Curitiba. Também vou deixar na descrição. E nós temos um cupom de desconto com eles, tá? Você tem 5% de desconto com esse cupom nas compras acima de R$100 no site, tá bem? Então, vamos continuar, gente. Agora, olha, eu já achei o meio aqui em cima, né? Já fiz o pique. E agora eu vou prender o meu mosquetão, tá? Que eu quis fazer esse fechamento desse bolso assim, mais despojado, né? Como é uma bolsa assim, tipo uma eco bag sofisticada. Então, eu quis fazer um fechamento assim, diferente. Você pode também colocar um zíper aqui se você quiser, tá? E não fazer dessa forma. Mas eu quis fazer assim para ficar diferente. Então, olha, eu vou primeiro engatar ele aqui, o mosquetão aqui. Vejo se aqui tá na posição certa, para ele não virar assim, ó. E vai ficar essa parte da dobra para frente, não é isso que eu quero. Vê se tá direitinho. Vou encaixar ele aqui, ó, no meio do meu pique, bem certinho. Aí agora sim eu posso alfinetar. E aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz nesse aqui de baixo. Olha, eu vou passar uma costurinha aqui, bem na pontinha, chego aqui, venho pra cá, desço e passo mais uma costurinha ali, tá? Feita a costura, pessoal, ó, até sobrou aqui um pouquinho, tá? Que é normal. Agora eu venho aqui e corto. Como essa alça é uma alça de nylon, convém, tá, gente, ó, selar isso aqui pra não ficar desfiando, tá? A mesma coisa no zíper. Sempre bom ter um isqueirinho por perto. Então, essa minha parte da frente, ela já tá pronta, tá? O que a gente vai fazer? Como eu quero fazer um forro também preso, então, olha, agora eu vou pegar a minha parte de trás, vou colocar assim, frente com frente, e vou fazer disso aqui uma parte, né, um corpo único. Ó, bota bem certinho. Agora vamos passar uma costura aqui, ó. Pé de máquina, só pra unir. Eu não quero que isso aqui apareça, então eu tenho que fechar agora. Quem quiser fazer um corte único, pode, tá? Só que não vai esconder esses acabamentos aqui, ó. Porque aqui eu já escondi o acabamento do bolso. Já fiz isso tudo, tá? Vou até passar mais uma costurinha aqui, ó. Pra isso não ficar... Essa costura não ficar assim grossa e ficar subindo, ó. Jogo a costura para um lado e vou rebatendo pra poder prender aquela costura, tá?
Isso são dicas, gente, de costura, assim, da gente que já faz há um certo tempo, a gente vai pegando alguns macetes. E essa bolsa aqui, a gente poderia fechar ela de várias formas. Então eu vou fazer de uma forma diferente, que eu sei que ainda não tem no canal, que aí também acaba sendo mais uma opção para você, tá? Então, ó, ficou assim. Uma bolsa inteira, tá? Vamos deixar ela aqui por enquanto e vamos pegar no forro. O forro, gente, é a mesma medida. Já me desorganizei toda aqui na minha bagunça. Ó, o forro é a mesma medida do corpo. 44 de altura por 35 de largura, tá? Duas vezes. Quem quiser cortar 88 por 35 pode também, tá? Mas eu achei, já tinha cortado assim, então vai assim. E nós vamos colocar, ó, em uma dessas partes, nós vamos colocar um bolsinho, que é sempre útil, né, gente? A gente quer botar um celular, quer botar uma chave, enfim. Esse bolsinho, ele mede 51 de largura por 15 de altura, tá? Nós vamos fazer assim, ó, vai botar frente com frente. Vou costurar aqui, ó. Vou deixar um espacinho aqui pra gente desvirar. Vou fazer isso, vou desvirar e já trago pra gente colocar em uma das partes do forro. Prontinho, pessoal, ó. Costurei, desvirei, tá? Tá assim. Aqui em cima, no outro lado que não tem o espaço que a gente desvirou, vou passar só uma costurinha, ó, pra ficar com o acabamento ali, ó. Minha linha aqui escapou. Pra ficar com o acabamento aqui em cima. Rapidinho. Bem na beiradinha, tá? Pronto. Aí aqui, olha, nós vamos marcar daqui de cima pra baixo 8 centímetros. E aí eu já fiz um vinco aqui, ó. Que é aqui que eu vou posicionar o meu bolso. Eu vou achar o meio dele aqui também, ó. Acho o meio assim, vinca. E aí eu vou colocar esse vinco na mesma direção do meu pique aqui, ó. E vou colocar aqui em cima do vinco pra ficar retinho. Que aí eu tenho certeza que vai ficar reto, tá? E aí, nós vamos passar uma costura daqui, aqui embaixo, já fechando esse espaço, e aqui. E para não ficar aquela boca caída assim, eu vou também dividir esse bolso ao meio, tá? Eu venho nesse vinco aqui, dou um retrocesso, desço, chego aqui no final, dou um retrocesso também. Colocado aqui o bolso, pessoal, ó. Ficou bem bacana esse tamanho. Nós vamos pegar a outra parte do forro e vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer igual a gente fez com a parte exterior, ó. Vamos colocar frente com frente. Se o seu tecido tiver direção, coloca sempre a cabeça pra cima, tá? Ó, dos dois. E quando for colocar na parte do corpo, ela vai ficar certa. E vamos também passar, ó, uma costura aqui embaixo, unindo essas duas partes do forro, tá? Retrocesso no começo e no final. Aí, nós vamos pegar a parte do corpo. Vamos posicionar assim, ó. A manta, né, pra cima. Vou ver o lado que tiver o bolso, é o ideal que fique pra parte das costas, tá? Porque quando você abre, ó, vou fazer aqui uma simulação. A bolsa tá assim. Quando você abre a bolsa, aí é que você vai ver o bolso. Se você botar aqui, você não vê, tá? Então, normalmente é colocado o bolso na parte das costas. Então, nós vamos posicionar assim, ó. Vamos juntar as costuras aqui primeiro.
E vamos juntando, ó. Bota aqui também costurinha com costurinha. Porque agora nós vamos passar uma costura na beiradinha, tá? Pra unir o forro com a parte do corpo, tá? Bem na beiradinha. Em volta dele todinho. Prontinho, pessoal. Olha que linda que já tá ficando. Olha que maravilha. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem mais um detalhezinho aqui, ó. Eu vou colocar essa também da alça chique, ó. Eu dobrei. Ele mede 6 centímetros. Eu dobrei e fiz uma costurinha aqui na pontinha. Eu vou colocar aqui, ó. Pra eu poder botar uma chave dentro da bolsa. Fica legal, tá? Que aí depois é só colocar a argolinha de chaveiro aqui. Quanto mais detalhe, gente, mais você agrega valor à sua peça, tá? Vamos deixar então isso aqui que já tá pronto, um pouquinho aqui. E vamos pegar as nossas laterais. Aqui a lateral, olha, eu resolvi fazer com jeans, tá? Era uma calça jeans que eu tinha aqui. E ela tem essa lavagem, tá vendo? Tem esses riscos aqui mais claros, eu achei bacana. E aí, vou fazer a lateral com jeans, tá? Aqui tá medindo 13 por 44, 2 vezes. E também o tecido de forro, mesma coisa. 13 por 44, 2 vezes, tá? E eu vou fazer o mesmo que a gente fez com o corpo, tá? A gente vai colocar, ó, avesso com avesso. E vai também passar aquela costurinha de segurança a toda volta, tá? Nos dois. Assim, ó. Avesso com avesso. É assim mesmo, tá? Prontinho, pessoal. Já fiz nas duas. Agora, olha, a gente vai fazer... Vamos arredondar aqui, tá? Só olhar o sentido do meu tecido, que ele tem direção. Então, essa parte de baixo, se seu tecido tiver direção, você também faz na parte de baixo, tá? Nós vamos arredondar, tá? Vou usar aqui, ó, uma tampinha de latinha. Eu vou te dizer aqui mais ou menos. Vou passar pra cá que dali eu não tô chegando nada. Vou te dizer mais ou menos quanto tem de diâmetro aqui essa tampinha, pro seu ficar igualzinho o meu. Ó, 9,5, tá? Vamos passar uma costura nessa marquinha que a gente fez e vamos cortar, tá? Ó, bem em cima do risquinho. Vamos cortar isso aqui que tá passando, tá? Dali. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Assim fica com acabamento melhor. E diferente também, tá? Vou fazer o mesmo do outro lado. Pronto, pessoal. Feitinho, olha aqui o fundinho. Aproveitei, olha, dobrei aqui pra achar o nosso meio, né? Nas duas peças. Agora nós vamos colocar essas laterais no corpo da nossa bolsa, tá? Aqui eu não preciso fazer o pique, porque a costura é o meio da peça, ó. Tá vendo? A costura tá exatamente aqui no meio. Essa costura aqui. Então, eu não vou nem achar o pique, ó. Tô só conferindo. Mas é isso mesmo. O que a gente vai fazer? O acabamento dessa bolsa, o charme dela é o fechamento, o acabamento ser pelo lado de fora, né? Ela vai ficar assim, ó, tá? E a gente vai fazer o acabamento do lado de fora. E o forro ele vai ficar todo embutido. Então, como é que a gente vai posicionar isso aqui, ó? Eu vou botar assim e assim, tá? Vou pegar aqui uma parte, ó. Eu vou encaixar esse pique nessa minha costura aqui, ó. Nessa costura aqui, tá? Vou pegar o clipe certo. E aí, olha, eu vou distribuindo
essa parte arredondada aqui, ó. Vai distribuindo assim com jeitinho que vai. E aí a gente vai, ó, vai virando conforme. Deixa eu botar pra cá que é melhor pra mim. Conforme vai virando aqui, tá? E assim você vai, ó, até chegar em cima. Se der alguma diferença, aí a gente corta, tá? A parte dali de cima. Mas, ó, vai encaixando assim, que aí depois a gente vai passar uma costura aqui, já de pé de máquina, tá? Esse acabamento é ótimo, porque ele fica bonito, né? Ele fica com o debrum, o viés pra fora, e dentro fica bem bacana, ó. Aqui eu já vi que vai sobrar um pouquinho, não tem problema. Primeiro vamos distribuir toda de um lado para ver se vai sobrar. Eu vou fazer isso aqui e volto. Pronto, pessoal, ó, distribuir em toda a minha lateral, olha, aqui na curvinha, fui fazendo aqui com cuidado, ó. E eu já vi que sobrou, tá? Mas eu vou deixar pra cortar depois que eu colocar a outra também. Aí eu corto as duas de uma vez só. E aqui é aquilo que eu falei, gente, ó. Vem aqui, ó, e vai costurando um pé de máquina. Começa aqui com retrocesso, ó. E vem, tá? Não tem mistério também, não. É mais chatinho ali na parte da curva, mas nada que a gente não consiga fazer com jeitinho, tá? Esse jeans aqui, ele tem um pouco de elastano, então tem que tomar cuidado que ele vai esticando, ó. Vou costurar assim, que é melhor pra mim, ó. O jeans tá esticando muito. Se o teu jeans também tiver elastano, costura pelo lado da tricoline, tá? Macetes também que a gente vai aprendendo depois de muito errar, né, gente? E eu aqui tô pronta para passar tudo para vocês e vocês não cometerem os erros que eu cometi. Ó. Vem bem devagarinho, ó. Não tem problema se amassar a bolsa, depois a gente passa. Ó. Mantendo aqui o pezinho de máquina. E, ó, bem devagarinho. A gente vai costurando todo mundo, tá? Ajeitando aqui, ó. Bota a mão aqui dentro da bolsa. É assim mesmo, a gente vai se contorcendo pra poder fazer direitinho. Tá vendo? Parou de esticar, ó. Pronto, eu tô encontrando aqui onde já foi costurado. Tá? Vê alguma rebarbinha, alguma coisinha, ó, aqui sobrou um pouquinho. Depois eu vou cortar pra ajeitar, ó. Mas uma lateral já tá pronta, tá? Eu vou fazer exatamente igual aqui do outro lado. E volto. Prontinho, pessoal, já costurei o outro lado, ó. Agora tô cortando esse excessozinho aqui, ó, dos dois lados, tá? Junta assim, pra você cortar certinho, tá? Mas depois ainda vai entrar o acabamento aqui também. Tirando essas rebarbinhas que sempre fica, né? Por mais que a gente meça, é na hora da costura. Pronto, ó. Olha como é que já tá ficando, gente. Por dentro, ó, forro todo embutido, tá vendo? Fica um forro preso, isso é bacana. Meu bolsinho aqui, ó, uma graça. Ó, um bolsão, hein? Agora, vamos colocar as alças antes da gente colocar o canal do zíper, tá? Então, ó, junta assim. Eu já sei que meu meio tá aqui. E aqui também, que aqui não tô conseguindo enxergar o pique, ó. Mas eu vou dar mais um pique aqui. Eu sei que é aqui, ó.
Cortei aqui de novo, ó, pra parecer o pique melhor pra vocês, tá vendo? E aqui eu sei que o meio da minha alça é o meio da bolsa, tá? O que que a gente vai fazer, ó? Vou pegar minha canetinha aqui. Essa caneta paga com água, tá, gente? Não usa esferográfica, não. Eu vou marcar, olha. Aqui tá bem no meio. Eu vou marcar 7 centímetros pra cá. E mais 7 centímetros pra cá. Tá? E aí, olha, eu vou posicionar minha alça aqui, ó. Do tracinho pra lá, tá? Bem aqui assim, ó. Cuidado pra ela não ficar torta. Ó. Eu vou marcar aqui também. A alça, tá? Esqueci de falar. Ela tem 65 centímetros de comprimento, tá? E aí eu vou passar uma costura aqui. Eu gosto de passar bastante retrocesso, ó. Pra ficar bem reforçada. E o mesmo eu vou fazer do lado de trás. Vou fazer isso e volto. Olha, pessoal, coisa mais linda que tá ficando, já com a alça. Depois a gente vai prender a alça aqui assim também, pra ela não ficar caída assim, tá? Agora nós vamos colocar o acabamento aqui, o debrum de acabamento aqui, tá? Porque vai ficar mais fácil a gente colocar assim antes do canal, que eu tenho como abrir, movimentar ela. Botou o canal, vai ficar mais complicado. E eu cortei aqui, olha, várias faixinhas de 4 centímetros de altura, tá? Eu cortei 4 faixas de 60 por 4 centímetros, mas provavelmente eu vou ter que emendar, ó. Porque já tava já com 60 centímetros, ó. Eu vou ter que emendar, tá? Por isso que eu cortei 4. Então, eu vou emendar aqui e vou passar o meu debrunzinho aqui, tá? Tanto faz de um lado ou do outro, porque ele é um debrum externo. Então, ó, eu nem preciso me preocupar com o acabamento aqui, porque eu ainda vai entrar depois do canal do zíper o acabamento aqui. Então, eu não preciso dobrar aqui nem nada, assim, tá? Então, ó, vou colocar aqui e vou costurar pezinho de máquina, assim, ó. Pezinho de máquina, dou retrocesso, venho na volta dele todinho até chegar aqui em cima, tá? Depois, passada essa costurinha, aí a gente vai desvirar e rebater. Mas aí eu venho mostrar pra vocês, tá? Ó, pessoal, costurei, tá? Pezinho de máquina. E agora a gente vai virar e vai fechar, ó, com um viés mesmo, tá? Vai botando assim os clipsezinhos, ó. E aí é só você rebater depois, tá? Bem simples também. E aí vai ficar assim, ó. Esse outro lado eu já fiz. Tá vendo? Acho que fica um acabamento bem bacana. Ó. Fica com esse contraste aqui, fica bem legal. E deixa a peça bem firme, tá? Eu fiz na máquina, mas se você quiser, você pode também fazer no pontinho invisível, tá? Ó, quem gosta, quem tem habilidade, vai fechando ele todinho no ponto invisível. Eu vou fechar na máquina mesmo. Prontinho, pessoal, ó como tá ficando linda a nossa bolsa. Cada detalhe mais lindo que o outro, né? Vamos deixar ela aqui de lado por enquanto, que agora nós vamos pegar no canal do zíper, que é a última parte para terminar a nossa bolsa, tá? Aqui eu separei algumas coisas para eu mesma não esquecer. Vou passar para vocês as medidas, tá? A gente vai fechar também de uma forma diferente esse canal. É aquilo, né, gente? Tem várias formas de fazer. Então, conforme for, eu vou passando para vocês aos pouquinhos, tá? Aqui é o seguinte, olha, para o canal do zíper, nós vamos precisar do tecido externo já quiltado na manta, tá? Na medida de, deixa eu colar aqui, 32 por 6, tá? A medida do forro também, a mesma medida. 2 vezes, tá? Ó, tecido externo, a manta e o forro. O zíper, na medida de 45 centímetros, tá?
é aquela que vai ficar com o zíper um pouquinho pra fora. E aí eu vou usar aqui também o terminal do zíper, olha, que a minha parceira faz pra mim. A etiqueta Kikabude, que fica um charme. E também o puxador aqui, ó, do cursor do zíper, tá? E também vamos precisar, ó, de uma alcinha pra gente colocar aqui na outra ponta, pra também poder segurar pra quando a gente quiser abrir o zíper, tá? É a mesma medida daquele que eu fiz pro chaveirinho, 6 centímetros, e essa alça chique tem 2 centímetros. Vamos precisar também de um pedacinho do tecido pra gente fazer o acabamento de um lado, ó. Esse aqui tá medindo 4 por 18, tá? Então, vamos começar. Vou deixar aqui o zíper por enquanto. E vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai colocar frente do forro com a frente do tecido. Nós vamos passar uma costurinha pé de máquina, dando retrocesso aqui, vem nessa extensão toda, chega aqui, sobe e costura até aqui, tá? Esse lado aqui, ó, não precisa costurar. É só aqui e aqui. Vou fazer isso nos dois. Fiz a costurinha, gente, ó, como eu falei pra vocês. Agora eu vou cortar aqui essa pontinha, para o meu acabamento ficar melhor. E vou desvirar o forro, ó. Tá? Eu vou trazer ele pra cá. Então, pessoal, o certo aqui é vocês irem no ferro, tá? Passar direitinho, ó. Mas o meu ferro tá tão distante que eu vou passar assim só o dedinho mesmo, vincando. Acerta bem aqui essa pontinha, tá? Se for preciso, ó, puxa assim com um alfinete, ó, acertando ali o biquinho pra ficar bem bonitinho. E aí a gente vai passar um pesponto aqui, ó, a toda a volta. E depois também eu já vou prender essa parte que tá aberta aqui, ó, eu vou prender o forro aqui na manta, tá? E aqui também. Vai ficar assim, ó, como eu fiz esse daqui, tá? Ó. Só se atentem num detalhe, tá, gente? Essas duas partes aqui que já está com acabamento, elas têm que ficar pro mesmo lado, tá? Então, se liguem na hora de vocês costurarem, que se você botar do lado de cá, ela não vai bater. Ainda mais se o teu tecido tiver direção, tá? Vou fazer esse pesponto aqui e volto. Ó, pessoal, estando nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar essa parte do acabamento do mesmo lado, né? E aqui sem o acabamento. Essa parte que tem o acabamento é que vai ficar a parte da sobra do nosso zíper, tá? Nós vamos posicionar aqui, ó, bem certinho. E aqui também, esse outro lado, ó. Deixa bem alinhado, principalmente aqui. Se aqui sobrar, a gente tem como cortar. Aqui não, porque já tá com acabamento. E aí, nós vamos passar uma costura em cima desse pesponto que a gente já fez aqui, tá? Ó, pra não ficar duas costuras, nós vamos passar em cima do pesponto. Alfineta bem, pra nada sair do lugar, tá? Prontinho, pessoal, ó. Aqui atrás também fica assim, ó, um acabamento limpo, bonito e bem feito, né? Agora, a gente vai colocar o nosso cursor aqui. Depois de colocar o cursor, eu vou colocar aquele puxadorzinho aqui, tá? Já posso até colocar. Não vai interferir o cursor, não. Ó. Pronto. E agora eu vou colocar o meu cursor. E depois que eu colocar o cursor, eu vou colocar o finalizador aqui, ó. Quem não tiver o finalizador assim, personalizado, pode fazer com um pedacinho de tecido. E aí coloca aqui pra ficar bem charmoso, tá bem? Prontinho, pessoal, nosso canal do zíper. Olha que lindeza. Olha o acabamento, coisa mais linda. E aqui vamos colocar aquele debrunzinho, tá? Vou colocar, ó, da mesma forma. Frente com frente, aqui atrás. Vem aqui, passa uma costurinha pé de máquina. Não precisa se preocupar com esse acabamento da ponta. A gente vai fazer o debrum depois do fechamento ali do canal, tá?
Ó, dobro pra cá, dobro uma vez e rebato aqui, tá? Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, que acabamento lindo, né? Maravilhoso. Agora, vamos achar o meio aqui do canal, tá? Junta ali pontinha com pontinha. Dá aquele piquezinho. Do outro lado também. E nós vamos posicionar agora o nosso canal pra gente costurar. E já tá acabando, tá? Ó, a bolsa tá assim, de frente pra você, tá? Você vai colocar o canal do zíper aqui pro lado direito. E aí aqui, ó, nós vamos encaixar o pique que a gente acabou de fazer com o meio daqui dessa alça aqui, que eu sei que ali é o meio da bolsa, do corpo, né? E aqui também atrás a mesma coisa, ó. Eu vou encaixar pique com pique. Assim. Tá? E aí agora é só distribuir aqui, ó. E fazer as nossas costurinhas. Vai distribuindo, colocando assim um clipezinho, tá? Olha, vai dar certinho aqui, ó. Se ficar um pouco menor também, não tem problema. Que fica uma pontinha ali sem. Não pode ficar maior, né? Que aí não vai caber aqui. E aí, ó, a gente vai distribuindo. E vamos passar uma costurinha pé de máquina aqui e aqui do outro lado também. Olha, pessoal, o canal do zíper colocado. Olha que riqueza! Coisa mais linda, gente. Olha por dentro. Acabamento aqui, ó, perfeito. Nenhuma costura aparente. Agora, nós vamos colocar o dedrumzinho de acabamento. Da mesma forma que a gente colocou aqui nessa lateral, ó. A gente agora vai colocar ele aqui. Vai passar aqui por toda a volta dele, ó. E depois vai desvirar e rebater. Igualzinho a gente fez aqui na lateral. Eu vou fazer isso e volto com a nossa bolsa prontíssima para mostrar para vocês. Prontinha, pessoal, nossa bolsa. Olha que maravilha. Com aqui o acabamento, olha, com o debrunzinho. Aí aqui, olha, eu puxei a alça aqui pra cima e fiz uma costurinha aqui, ó, só pra prender a alça aqui pra cima, pra ela não ficar mole assim pra baixo, tá? Só um detalhezinho a mais. Fiz nos 4 cantos. E é isso, olha, ficou uma bolsa bem espaçosa, tá, ó. Por dentro ela fica assim, tá vendo? Bem espaçosa, ainda tem esse bolsão aqui na frente. Ótima para quem faz faculdade, né? Vai levar um material. Cabe um notebook aqui tranquilo, tá? Para professora, né? Que carrega muito material, muita pasta, muito papel, ó. Maravilhosa. Uma bolsa que daria até uma viagem curta, sabe? Aquela viagem de final de semana. Bem bacana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like bacana pra mim. Isso ajuda bastante o canal. E também faz com que o YouTube comece a recomendar para outras pessoas. E aí esse tipo de informação chega a quem tá precisando saber, a quem tá ingressando no mundo da costura criativa e quer ganhar um dinheirinho com ele, quer sobreviver, né? Quem sabe, da costura criativa. Então, não esquece desse like e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. A gente que é da costura criativa, que é do patchwork, nós somos membros de vários grupos no Facebook. Então eu vou contar com esse teu compartilhamento. Combinado? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração enorme de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.